Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a segunda parte do capítulo 25 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 13 ao 27. Festo consulta o rei Agripa. Tradução. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Como estavam passando ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há um homem que Félix deixou preso, e quando fui a Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus trouxeram acusações contra ele, pedindo sua condenação. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém, sem que o acusado enfrente os seus acusadores e tenha a oportunidade de defender-se das acusações. Quando eles vieram para cá, não demorei em reunir o tribunal, e no dia seguinte ordenei que o homem fosse trazido. Quando seus acusadores se apresentaram, não trouxeram nenhuma das acusações de crimes que eu esperava. Em vez disso, tinham algumas questões sobre sua própria religião e sobre um tal Jesus, que já morreu. Mas Paulo afirma que está vivo. Fiquei em dúvida quanto a como proceder nessas questões, e por isso perguntei se ele queria ir a Jerusalém e ser julgado lá por essas acusações. Mas, quando Paulo apelou para que fosse mantido sob custódia até a decisão de Sua Majestade, ordenei que continuasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Ao comando de Festo, Paulo foi trazido. Festo disse: Rei Agripa, e todos os presentes conosco, aqui está o homem contra quem toda a comunidade judaica me fez apelos, tanto em Jerusalém quanto aqui, clamando que ele não deve mais viver. No entanto, descobri que ele não fez nada que mereça a morte, mas como ele apelou para Sua Majestade, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada de concreto a escrever ao meu soberano a respeito dele. Por isso, o trouxe diante de todos vós, e especialmente diante de ti, rei Agripa, para que depois dessa audiência eu tenha algo para escrever. Pois me parece absurdo enviar um prisioneiro sem especificar as acusações contra ele. Na segunda parte do capítulo 25, Festo recebe a visita do rei Agripa e de sua irmã Berenice, figuras importantes da região. Durante essa visita, Festo compartilha o caso de Paulo, mostrando que ele estava confuso sobre como lidar com as acusações, uma vez que elas giravam em torno de questões religiosas e da ressurreição de Jesus, algo fora de sua compreensão como governador romano. Isso revela a complexidade do caso, que envolve tanto a política romana quanto as questões de fé dos judeus. Agripa, sendo judeu e familiarizado com as tradições e crenças do povo, mostra interesse em ouvir Paulo. Essa cena revela a curiosidade de Agripa não apenas sobre o caso jurídico, mas também sobre as implicações religiosas da mensagem de Paulo. O fato de Agripa querer ouvir Paulo demonstra que ele era uma figura respeitada, e o interesse de figuras importantes como Agripa reflete o impacto que o ministério de Paulo estava começando a ter em círculos mais elevados. Festo, por outro lado, busca uma maneira de justificar o envio de Paulo a Roma, pois não tem acusações claras contra ele que justifiquem o apelo a César. Ele espera que Agripa possa ajudar a esclarecer a situação. Isso mostra como a missão de Paulo está avançando, movendo-se para uma arena maior e mais significativa, tanto em termos legais quanto espirituais, à medida que ele caminha em direção a Roma para cumprir seu chamado de testemunhar sobre Cristo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Salmos em Palavras. Para mais vídeos inspiradores, comente e compartilhe este vídeo. Obrigado e fiquem com Deus!